Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Graça e paz, queridos irmãos. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por esse dia que tivemos. Soberano Deus, nós te damos graças, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Mais uma vez nós queremos te louvar, te bendizer, Senhor, porque se não fosse o Senhor, ó Deus, quem seríamos, ó Pai? Obrigado porque o Senhor tem nos mantido de pé. Obrigado porque o Senhor tem sustentado os nossos lares. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem fortalecido os nossos corpos para resistir, ó Deus, aqui às enfermidades deste mundo. Obrigado, Senhor Deus, porque agora nós nos reunimos aqui para adorar, para bendizer Teu santo nome. Amém. Abençoe, ó Deus, aqui cada um dos meus irmãos e irmãs. Abençoe o seu trabalho, abençoe o seu lar. Abençoe, ó Deus, aqui a entrada e a saída dos Teus filhos de qualquer lugar, de onde quer que eles forem. Que o Senhor, ó Deus, estenda a Tua mão poderosa sobre a sua vida, amém, protegendo, livrando de todo mal e perigo. Abençoe a nossa cidade, Senhor. Esteja curando aqueles que estão enfermos. Que diante agora, Deus, da proximidade desse vírus, que nós possamos nos aproximar de Ti. Que o medo, Senhor, seja lançado fora. E que possamos nos refugiar no amor de Jesus, pois o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso nós descansamos e esperamos em Ti. Fortalece as nossas vidas, nos ajude nesses dias, em nossa jornada, e que o Senhor esteja conosco, Senhor, em nossa peregrinação aqui. Que o Senhor vá à frente, Senhor, conduzindo aqui a nossa jornada, a Tua congregação, e abençoando as nossas vidas. Que a Tua palavra continue sendo a luz, Senhor, para iluminar o nosso caminho. Amém. E que a nossa fé em Jesus continue fortalecida. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, habite plenamente a vida do Teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, queridos, convido vocês a abrirem a palavra de Deus em Provérbios capítulo 1, a partir do verso 20. O livro é o livro de Provérbios, capítulo 1. Eu convido vocês para fazer uma leitura participativa a partir do verso 20. Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 20. Eu vou ler o verso 20 e vocês me ajudarão aí até o final do capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, verso 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Clama do alto dos muros e profere palavras à entrada das portas da cidade. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Acatem a minha repreensão, pois eis que eu vos derramarei abundantemente o meu espírito, e vós fareis saber as minhas palavras. Vocês, porém, rejeitaram os meus convites, ninguém se conclui por receber a minha voz. Isso. Mas, pelo contrário, desprezas todo o meu conselho e fizeste pouco caso da minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. 27. Vindo o vosso temor como uma solação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Eles vão desprezar o conhecimento e recusar o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. 32. Porque o desvio dos tolos os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá.
mas o que der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém, queridos? Salomão nos convida aqui, de fato, a procurar a sabedoria e, de fato, entender que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Vamos orar a Deus, vamos ter um momento de orações, frases de adoração, de louvor ao Senhor. Aqueles que estão com o seu coração alegres e agradecidos, orem ao Senhor nesse momento. Oremos. Obrigada, Senhor, porque eu tenho clamado a Ti. O Senhor tem me fortalecido. Senhor Deus, obrigada por mais um dia que o Senhor nos dá na Tua presença, ó Pai. Mesmo não tendo a escola bíblica hoje pela manhã, nós sentimos que o Senhor nos deu esse dia, ó Pai, e podemos buscar a Ti, estarmos aqui reunidos. Eu te louvo, ó Pai, pela presença dos Teus servos no culto desta noite. Realmente, Senhor Deus, a nossa oração chega ao Teu altar. Amém. Amém, Jesus. Mais uma oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, nos deu a sabedoria em uma pessoa, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que possamos viver aqui temendo e o amando, ó Pai. Abençoe o teu povo. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Então, nós queremos trazer alguns avisos. Nesta semana nós teremos nosso culto da quarta-feira, assim sendo com o nosso pregador internacional, direto da Rússia, do Jacaraci, né? Então, quarta-feira, nosso irmão Yuri vai trazer a palavra. Então, venham participar do culto. É só uma repetição, né? A gente sabe que, infelizmente, nós não vencemos ainda o coronavírus. Muitas pessoas da nossa cidade, por exemplo, já foram acometidas com esse vírus. Mas louvamos a Deus pelo índice de pessoas que têm sido recuperadas. Isso não quer dizer que a gente deva se desfazer aqui das nossas medidas de precaução ou preventivas. Então não cuide, mas também não deixe de adorar a Deus, não deixe de buscar o Senhor, não deixe que o seu medo esteja assaltando nossos corações. Então vamos pedir a Deus para que Deus esteja curando prontamente os nossos amigos, os nossos irmãos, para que estejam conosco, mas a gente vê o cuidado de Deus também sobre a vida de cada um, e isso nos faz então ter esperanças. Nós vamos agora passar para o nosso momento de adoração ao Senhor no meio das nossas ofertas. No livro de Provérbios mesmo, Salomão nos convida a dar ao Senhor, a apresentar ao Senhor as nossas finanças, e o desafio nos é feito então de maneira pela fé. Então eu gostaria que você que veio preparado ao som do primeiro cântico viesse à frente apresentando ao Senhor o seu dízimo e sua oferta. Esse momento é um momento específico dos membros dessa igreja, aqueles que estão aqui no nosso meio, que nos visitam. Não temos aqui um visitante diferente, mas é o momento mesmo dos membros dessa igreja, tá? Que o Senhor esteja abençoando você. Eu quero orar por você agora nesse momento. Soberano Deus, eu quero te dar graças pelo dia que o Senhor nos concedeu, e agora louvo ao Senhor também por esse momento que nós temos de adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Abençoe a vida daqueles que vieram preparados para fazer, ó Deus, aqui a sua adoração. Que o Senhor abençoe, ó Deus, que eles sejam usados aqui na administração, na casa do Senhor, dos negócios do Senhor, e que o Senhor, ó Deus, prospere aqui, ó Pai, cada vez mais os teus filhos e filhas, segundo a tua palavra, não segundo o interesse do homem, Senhor, porque nós ofertamos a Ti, não por barganha, mas por fé. Receba, ó Deus, aqui as nossas vidas. Abençoe-nos, ó Deus, agora, no nome de Jesus. Amém. Eu convido então o Ministério de Adoração também para estar fazendo um momento de adoração. Graça e paz, vamos bem? Boa noite a todos, graça e paz. Graça e paz. Vamos colocar de pé, com toda a nossa luta, com o nosso louvor a Ele. Meu Deus, coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor.
quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar, te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração. Louvarei, Senhor, te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, de todo o Oi, som. Não há maior, não há igual a ti. A
quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Filho, Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Seu grande amor não cessa, é eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus do Santo nome, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vamos cantar, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno.
Senhor em quem nós temos a vitória. É o Senhor em quem nós temos a e que nos ajuda, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu, e céu. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter de ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E o passado ficou lá atrás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, e quase parando sem força e vigor, pra vencer e continuar a jornada e ver o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que ele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, nenhuma condenação
soar para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do rio tentador. Tem uma condenação para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido. Amém, Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, mais a oportunidade de te louvar, de te adorar na tua casa. Toma a vida do pastor nesse instante, que o Senhor possa iluminar a mente e o coração dele para transmitir a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Irmãos, podem se sentar. Amém. Queridos irmãos, hoje nós não teremos o culto infantil, tá? Então, é aqui mesmo, tá? Não tem culto infantil hoje. Assim é pode vir, tá? Aguenta só um pouquinho, pastor. E domingo que vem nós vamos ter a nossa assembleia, o nosso culto administrativo à noite, tá? A gente não está tendo pela manhã. E eu confesso com vocês que eu fiquei surpreso porque eu disse assim: hoje vai vir muito pouca gente na igreja. Provavelmente minha família, a família dos meninos do louvor, Maricela que abre a igreja. Falei, esse povo vai estar tudo com medo, né? Graças a Deus, acho que eu subestimei minhas ovelhas, né? Amém. Mas é isso mesmo, irmãos, né? Graças a Deus, Deus está dando forças a gente para vencer, né? A gente cantou no grande é o Senhor, nós declaramos isso, né? Nós temos vitória por meio dele, por meio de Jesus. E depois nós cantamos aqui também em uma condenação lá. Mais uma vez nós declaramos também essa confiança que nós temos em Jesus. E essa confiança que nós cantamos, nós precisamos viver. Nós estamos estudando então 1 Pedro. E eu digo estudando porque a pregação também é um estudo. E hoje a gente vai continuar aqui no capítulo 1 de 1 Pedro. Lembrando que a ideia geral do livro é: em meio às lutas da vida, em meio aos dias difíceis, em meio às guerras que enfrentamos, Jesus Cristo é a nossa única esperança. Amém. Jesus Cristo é a nossa esperança. Não tem nada de errado você confiar nos médicos, não tem nada de errado você confiar em advogados, na sua poupança, ou nos seus amigos e familiares, mas se lembrem das dificuldades da vida. Jesus Cristo, nosso Senhor, é a nossa única esperança. Vamos orar antes? Aqueles que necessitam do cuidado de Deus na sua família, ou do cuidado de Deus sobre a saúde de um amigo, você quer apresentá-lo em oração, ou você que precisa dos cuidados de Deus no seu trabalho, da direção em algo que vai acontecer essa semana, você que precisa mesmo da companhia de Deus na sua vida, se coloque em pé, eu quero orar com você. Senhor Deus, nós estamos aqui agora nesse momento intercedendo por nossas vidas, pela vida dos nossos amigos e parentes. Rogamos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos acompanhe nesses dias difíceis da vida, principalmente nesses dias de pandemia, que o Senhor nos esconda em Cristo Jesus, nos dê fé, Senhor, não nos deixe duvidar e nos ajude, Senhor, em meio às dificuldades que estamos enfrentando, Senhor Deus, a fazer de Jesus mesmo a nossa única esperança. Abençoe aqui aqueles que estão em pé, apresentando a si mesmos, ou um parente ou um amigo que está enfermo. Nós queremos apresentar ao Senhor aqueles que estão, ó Deus, enfermos com o coronavírus em nossa cidade, que o Senhor esteja os libertando, os curando, restaurando a sua saúde, Senhor, que os medicamentos que eles tomam façam efeito e que prontamente eles estejam bem aqui conosco, ó Pai. Abençoe também, ó Pai, aqui em nome de Jesus, aqueles que estão apresentando ao Senhor os seus trabalhos, seus negócios, seus afazeres, que tudo, Deus, em tudo eles possam experimentar da esperança que é Jesus. Assim seja, e o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, dê a cada um aqui aquilo que ele necessita
mas que ele também se entregue ao Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe os nossos lares, abençoe os nossos dias, as nossas famílias, cubra-nos, ó Deus, com o sangue de Jesus, e seja, ó Deus, cuidando do teu povo, e que continuemos aqui, experimentando da tua companhia, Senhor, do teu Santo Espírito no meio de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode se sentar, querido. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. O livro é a primeira carta do apóstolo Pedro. O capítulo é 1, eu vou ler a partir do verso 13 até o verso 17. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Senhor, rogamos a Ti agora que o Senhor nos dê humildade para entender a Tua palavra, para obedecê-la, que as verdades que estiverem aqui, que nós não estivermos seguindo, que o Senhor nos dê arrependimento e pronta obediência. Ó Deus, que os mandamentos que o Senhor nos der agora para obedecer, que nós possamos nos conduzir por eles, ó Pai. Fale-nos, ó Deus, por meio da Tua Santa Palavra, no nome de Jesus. Amém. Nós trabalhamos então, no domingo passado, nós falamos um pouco aqui do que a salvação de Cristo produz. Nós lembramos aqui que o apóstolo Pedro estava escrevendo ali para os crentes, de maneira geral. Nós vimos ali diversas regiões sendo citadas, porque a carta de Pedro, ela foi citada, ela foi então direcionada para os crentes daquela época em que precisavam mesmo de esperança para as suas vidas. E Pedro trabalhou muito essa ideia de que a salvação produz esperança. A salvação produz a esperança e a alegria. Nós comentamos, por exemplo, que essa mesma esperança é que mantinham os crentes firmes quando eles eram entregues às autoridades daquela época para que negassem o nome de Jesus. Igualmente, hoje, a nossa fé em Jesus é que nos mantém firmes diante de dificuldades, diante de doenças. Nós não abandonamos a fé em Jesus porque nós sabemos que ela é preciosa e ela que traz a esperança para as nossas vidas. Nós entendemos isso. E agora nós vamos trabalhar um pouco agora esse contexto do capítulo 1, em que Pedro diz para o povo, mesmo naquele contexto de tribulação, de prova, em que o povo estava passando, o povo estava sendo perseguido. Nesse contexto aqui, os crentes eram denunciados por seus vizinhos, e aqueles que denunciavam ganhavam recompensas, ou às vezes ganhavam até os bens da pessoa que eles entregaram. Então, corria-se um grande perigo você ser visto orando, você citando o nome de Jesus. Mas mesmo assim, Pedro nos lembra também aqui a missão que o crente tem de ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Então aqui Pedro começa a dizer o seguinte: vocês estão passando por tribulações, provas, dificuldades, mas mesmo assim vocês precisam se parecer com Cristo. E a grande ideia aqui do capítulo 1 é que o crente ele deve aqui espelhar o caráter de Deus no dia a dia. Ele deve então refletir a imagem de Jesus no seu dia a dia. Lá nós vemos no capítulo 1, verso 6,
Nós vemos esse contexto aqui que ele trabalha a ideia de nos alegrarmos então nas provas, nas dificuldades. E aqui nós vemos agora mais uma vez ele confortando a igreja, que a igreja sofra por causa do Evangelho, mas sofra também por se parecer com Jesus. Qualquer sofrimento acontece na vida de qualquer um. Ou seja, você vai sofrer por qualquer coisa, mas sofrer por se parecer com Cristo, nem todo mundo sofre. E aí Pedro está dizendo: olha, sofram por se identificarem com Cristo, por se parecerem com Cristo. Então Pedro agora nessa carta ele está tentando confortar as igrejas que estão sofrendo por causa do Evangelho. Ele deixa então que os irmãos vão passar por muitas provações. Ele, lá no capítulo 3, verso 14, Pedro vai confirmar que ainda mais o sofrimento do crente, quando dizer que vai sofrer por causa da justiça. Mas ele diz: vocês serão abençoados, vocês terão ameaças, mas vocês serão abençoados. E aqui nós percebemos então nitidamente Pedro nos desafiando aqui a nos comportar como crentes também nos dias maus. E é interessante que os dias maus vêm sobre nós para revelar também o quanto nós nos parecemos com Jesus, o quanto nós o imitamos. Nós vamos então trabalhar nesse texto aqui 3 fatores que nós somos aqui desafiados para viver uma vida semelhante à de Jesus, para ter um caráter então que espelhe a imagem de Jesus. Primeira coisa que nós precisamos aqui, fator importante: uma mente do céu, uma mente transformada, renovada, que conduz então a uma ação apropriada. Olha o verso 13: portanto estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Por isso, cingindo o vosso entendimento, é a versão que a minha Bíblia aqui traz. Ou seja, revestir, colocar algo novo na sua mente. Pedro então começa com o verso 13 com a palavra portanto. Por isso, cingindo vosso entendimento. É a maneira então que nós podemos ser aqui e transformarmos. Veja que Pedro então apresenta esta mente preparada. Ele está dizendo justamente aqui entendimento, para que a gente não possa se desviar. O nécio, como diz Salomão, ele se desespera porque ele acha que Deus é um Deus de barganha. E aí ele entra na igreja e ele diz assim: Senhor, mas por que está tudo assim ruim para mim agora? Como nós citamos no domingo anterior, uma irmã, em certa ocasião, me disse: mas estava tão boa a minha vida antes de Jesus, e depois que eu entreguei minha vida a Jesus, tudo piorou. Foi o que ela falou. E a resposta que eu dei para ela foi: Satanás não luta contra os seus soldados. Não estava nada bom para ela. Nós olhamos para as Escrituras, e as Escrituras nos desafiam a ter uma mente então aqui cingida, revestida, porque senão nós iremos fraquejar. Então Pedro está aqui partindo aqui do pressuposto que o crente deve ter a mente preparada e a partir dessa realidade começar a agir de maneira que glorifique o Senhor. A sua mente não pode ser entregue então aos medos deste mundo e às coisas deste mundo. Se você for em qualquer seita, muitas seitas vão ensinar isso. Você está sofrendo porque você errou, porque você não fez isso para Deus ou aquilo outro. Mas quando nós olhamos para as Escrituras nos ensinam que nós iremos sofrer, porque o sofrimento é algo que veio esse mundo em decorrência do pecado. E a missão nossa aqui é de ter a nossa mente cingida,
revertida, para que a gente não venha naufragar na fé, se desviar. Então Pedro está aqui partindo desse pressuposto que o crente deve ter essa mente preparada para que ele possa agir, para que ele possa glorificar a Deus, para que ele não venha se desviar. A salvação se dá na mente, a transformação se dá na mente, na forma de entender as coisas. Paulo vai falar algo semelhante em Romanos 12, 2. Ele fala da gente apresentar o nosso culto racional, mas depois ele fala da renovação e transformação da nossa mente. Porque, irmão, senão nós ficamos assim como necios, sendo levados por qualquer vento de doutrina. E é por isso que acontece, um pastor cai e muitos irmãos deixam de ir na igreja, porque seguiam aquele pastor. Veja que a nossa mente às vezes é fraca. E aqui Pedro está desafiando aqueles irmãos que eram perseguidos, que ficavam confrontando a sua fé com a realidade que ele vivia. Mas como é que pode o crente estar sofrendo? Como é que pode o meu irmão ser morto no Coliseu? Pode, querido, porque o Senhor Jesus também foi morto. E aí somos desafiados mais uma vez então a renovação da nossa mente. Pedro anda nesse mesmo caminho que Paulo anda em Romanos 2:12, quando afirma que não devemos tomar os moldes do mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, da nossa maneira de pensar. Esta é a ideia. E veja que Pedro trabalha muito isso: o céu, a eternidade com a terra, a nossa peregrinação aqui e a nossa eternidade aqui com Deus. Pedro está dizendo mais uma vez o seguinte: que a sua mente não fique focada aqui, mas que ela seja revertida com as coisas dos céus, senão a gente se desvia. A frase no original aqui nos convida a fazer um exercício mental, a não aceitar a fé de modo cômodo ou superficial, mas a mergulhar. Certo escritor afirma que a expressão poderia significar aqui sair para fora, desculpa a redundância, arregaçar as mangas, tirar o casaco para trabalhar mais e melhor. Assim, a mente preparada significa não aceitar a fé de qualquer jeito, mas esforçar-se por pensar, retirar os erros de uma fé falsa, abraçar uma fé bíblica verdadeira e profunda de significado. Assim, nós só nos parecemos mais com Cristo se a nossa mente for preparada, irmãos. O que é isso? É você cingir sua mente com as coisas do alto. E isso é um exercício consciente. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não estuda a palavra de Deus, se você não reflete sobre o seu cristianismo e não conhece o verdadeiro cristianismo, você não vai crescer. E é algo consciente. Às vezes eu fico pensando por que as pessoas querem tanto ouvir que, principalmente aquela frase: o Senhor te disse isso, faça isso. Por que as pessoas gostam tanto disso? Porque elas não gostam de ler a Bíblia. A geração fast food. Ninguém quer ouvir uma pregação de 1 hora ou 40 minutos do pastor Alexandre, mas quer: pastor, fala logo o que eu tenho que fazer e o que vai acontecer. É isso. As pessoas não querem ler a palavra de Deus porque nós somos essa geração, queremos ter tudo na mão. E aqui Pedro está dizendo: você precisa se parecer com Cristo, refletir a imagem de Cristo, e você precisa preparar a sua mente. E só depois, com a sua mente preparada, você irá agir. Isso quer dizer justamente isso, que uma fé bíblica e, de fato, uma fé aqui alicerçada é aquela fé que busca conhecer mais, que prepara-se constantemente,
É uma fé que se dedica a conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos quem nós somos, o que estamos fazendo distante da palavra de Deus e aquilo que estamos acertando. E isso é preparação. E veja que Pedro diz assim: depois que o seu entendimento for cingido e preparado, ele fala para que você possa então agora agir. Com a mente então preparada, transformada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, nós somos convocados numa vida então agora que vai condizer com a fé em Jesus. A ação do crente é resultado então da sua compreensão de que ele se tornou em Cristo. Ou seja, nós fazemos e vivemos aquilo que nós somos em Cristo. As nossas obras e ações é que irão refletir o nosso cristianismo. É por isso que Pedro começa com uma mente cingida. Porque se a nossa mente for transformada, preparada, ela vai conduzir aqui as nossas ações, os nossos feitos, as nossas obras. Mas se a nossa mente ainda estiver corrompida, as nossas ações, obras também irão mostrar, irão revelar as nossas obras más. Veja que nesse verso Pedro ainda diz assim: sede sóbrios. Por que Pedro dá essa ordem? O texto continua nos convocando à sobriedade. Isso aqui quer dizer moderação. Isso quer dizer controle, calma. Porque, gente, nas aflições a gente desespera mesmo, e às vezes a gente pode fazer loucura. O contexto aqui da igreja era um contexto de muita insegurança. Como eu disse para vocês, se você orasse um pouco mais alto na sua casa e seu vizinho ouvisse, ele te entregava, você tinha os seus bens retirados, sua família retirada, você seria preso e aquela pessoa seria recompensada. Então o povo estava aflito. Quando Pedro então diz sede sóbrios, a relação é: tenha calma, tenha controle. Para uma igreja sofredora pela fé, a sobriedade é imprescindível. Pedro está dizendo que eles não deveriam perder o controle diante dos problemas. Afinal, Jesus Cristo, a esperança deles, havia os salvado. É igual esses dias, irmãos. O que está afligindo tanto o povo esses dias é o medo. E uma coisa que a gente percebe justamente é a falta de sobriedade das pessoas. Há pessoas que estão entrando em um excesso de ansiedade, preocupação, medo. É uma coisa que nós não sabemos lidar. Provavelmente alguns anos à frente é que nós vamos compreender um pouco mais essa realidade. Mas há uma realidade que nós compreendemos e que nós lidamos há anos com ela. A realidade da morte. Porque a morte não passou a existir depois desse vírus. Ela veio como resultado do pecado. Então, não somente diante do coronavírus, mas diante de qualquer tragédia na sua vida, na sua família, tragédia como um câncer, tragédia como um divórcio, tragédia como um assassinato de alguém íntimo, ou qualquer outra doença que venha sobre a sua vida, sede sóbrio, tenha calma, tenha calma. Jesus Cristo ainda é a nossa única esperança. Pedro estava dizendo para os crentes ali: vocês são salvos por Jesus e essa salvação é suficiente para alegrá-los em meio ao sofrimento. É um livro que eu gostei muito, O Coronavírus e Cristo, do pastor John Piper.
E ele inicia o livro falando de sua experiência com o câncer e da sua fé em Jesus. Nós precisamos lembrar isso, irmãos. Nós somos salvos por Jesus, e isso nos basta, e isso nos é suficiente para nos alegrar. Essa carcaça aqui, ela é corruptível por coisinhas tão pequenas, mas as nossas almas estão seguras em Cristo. Ele é a nossa esperança. Por isso precisamos ter as nossas mentes cingidas. O verso 13 ainda fala disso, esperança na graça de Jesus. Nós não podemos abrir mão então da esperança em todas as situações de nossa vida. A esperança é a marca do cristão verdadeiro, do salvo por Jesus. Os seus olhos brilham, ainda que ele esteja acorrentado na China, preso por pregar o evangelho no Irã, ainda que ele seja demitido do seu trabalho, os seus olhos brilham ainda de esperança, porque o seu Redentor vive. Jesus é a nossa esperança. É isso que ele diz. Verso 13: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida da revelação de Jesus. Esperai, tenho esperança na graça. Esperança na graça é justamente fazer de Jesus a sua única esperança. A esperança é esta marca do crente. Por viver a esperança da graça, que temos condições de suportar a dor, o sofrimento desta vida. Eu já contei aqui para os irmãos muitas situações como pastor. Tive que ir à casa de pessoas que estavam passando por situações que eu nunca imaginei passar, nem passei. E às vezes a gente vai ali orando, se preparando para aquela conversa. Senhor, dá-me palavras para que eu possa trazer esperança para aquela pessoa. E quando cheguei naquela casa, descobri que quem precisava de esperança não era o irmão ou a irmã, mas sim o pastor. Porque aquela pessoa que estava lutando contra aquela dificuldade, aquela batalha terrível, estava com a sua esperança firme em Jesus. Nós precisamos disso, irmãos. É apoiar nosso pensamento na esperança da eternidade com Cristo, vencendo tudo que nos tenta separar deste futuro glorioso. Lembrando mais uma vez que Pedro faz esse contraste entre terra e céus. Nós somos aqui peregrinos, forasteiros. Nós somos de lá. Nossa esperança, a teologia da prosperidade mudou isso. Eles tiraram o foco do céu e transferiram para a terra, de tal maneira que a gente pensa que felicidade é quando a gente desfruta de bens materiais, com a família tudo bem, de posses e vitórias aqui. Mas as Escrituras testemunham que felicidade e alegria plena teremos com Cristo no céu. Por isso nós precisamos mais uma vez esperar em Jesus. Então nós somos desafiados aqui em 1 Pedro, a partir do verso 13, a espelhar o caráter de Cristo em nós com a mente cingida, transformada. E agora nós somos desafiados também a viver em santidade, rompendo com o nosso passado pecaminoso. Olha o verso 14: como filhos obedientes, não deixem se amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim, começando aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Veja então que o apóstolo Pedro está nos chamando aqui de filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente,
na vossa ignorância. Pedro nos diz: se nós queremos refletir a luz de Jesus, precisamos romper com o nosso passado e viver uma vida de santidade. Quantos aqui gostam de funcionários, patrões, filhos desobedientes? Quem aqui gosta de um colega que é desobediente? E lembre que às vezes você diz para o sujeito: olha, faça isso aqui, e ele não faz. Você gostaria de contratar alguém que não te escuta, que faz tudo o contrário do que você faz? Você gostaria que os seus filhos obedecessem a sua voz? Claro que sim. Veja que Pedro está aqui então agora nos convidando como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Veja que Pedro ainda continua ainda no verso 13. Da mente cingida, transformada, mas agora ela se refletindo agora em quê? Na obediência. Na obediência a Deus e santidade. E ele apresenta claramente: nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em guerra. Parece que Pedro continua também lá em Romanos 12. Nós precisamos lembrar que o nosso corpo pertence a Deus e que nós devemos cultuar a Deus com o nosso corpo. E lá em Romanos nos desafia até a transformação, a não nos conformar com este mundo. Mas parece que a gente vai se esquecendo, né? Como a mãe falou para o filho não comer o bolo. Parece que a gente vai se esquecendo e aí desobedecemos. Pedro está argumentando aqui claramente no verso 14 que o bom filho vive obedecendo o Pai. E nós somos crentes e refletimos, espelhamos a imagem de Jesus, e a nossa obediência a Ele nos diz isso. Ninguém aqui recebeu ainda um corpo glorificado. Ninguém aqui é plenamente perfeito. Mas também não devemos ser desobedientes. E as Escrituras nos desafiam a viver em novidade de vida. É o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, velha criatura é. As coisas velhas continuam como novas. Eis que tudo velho continua. Filhos da obediência. E todo crente precisa constantemente parar-se diante do espelho e perguntar a Cristo: Senhor, o que eu preciso tirar de mim? Senhor, em que eu estou me amoldando aqui ao mundo? Senhor, qual a paixão que está sendo guardada em meu coração? Paixão que eu tinha e continuo tendo. Esta é a vida do crente. Pedro está afirmando que os filhos de Deus precisam ser obedientes ao Pai Celeste e precisam agir com a mesma santidade. Pedro está dizendo que nós precisamos viver em peregrinação aqui, rumo à eternidade, porque nós não somos daqui. E um sinal de que nós não somos daqui é que o nosso molde, já brincaram de quebra-cabeça? O nosso molde não se encaixa aqui, ele se encaixa lá. E a vida do crente é transformação. Pedro está desafiando os seus ouvintes que estavam ali sendo oprimidos. Ser crente naquela época não era moda, não tinha nenhum ator lá de Roma, nenhum cantor gospel naquela época, não existia, nem jogador de futebol, nem gladiador. Eu sou cristão, sou evangélico. Não existia isso. Ser cristão naquela época
era ser um condenado. Mas mesmo assim, Pedro lembra o povo: vocês precisam viver em constante santidade, e vocês precisam não se encaixar, amoldar as paixões que vocês tinham antes. Paulo afirma a mesma ideia em Romanos 1,5, quando diz que Deus está formando um povo para a obediência que vem pela fé. Como é que isso se dá? Como é que isso se encaixa na prática? Pedro então afirma que o segredo da mudança do comportamento está em duas questões básicas. Primeiro, a mudança de mente, como nós falamos no verso 13. Segundo, não se deixando amoldar. Não se deixando, Deus. Então, se você está percebendo que está mentindo muito, lute contra as suas mentiras. Isso é não se deixar amoldar. Se você percebe que você conta as mesmas piadas sujas que os seus colegas de trabalho, não se deixe amoldar. É por isso que eu sempre digo, quando algumas pessoas me perguntam o que é coisa do mundo, né? Primeiro, irmãos, a gente precisa entender o que é. Quando a Bíblia fala mundos, são suas práticas no caminho contrário àquilo que Deus ordenou. Então isso é mundanismo, certo? Então mundanismo são as práticas que entristecem o coração de Deus e que desobedecem a sua palavra. Por isso a gente se refere como mundanismo, e geralmente essa palavra mundanismo é o que a maioria gosta de fazer. Pode ver. E aí eu pergunto: o que a maioria gosta de fazer? Aí perceba o que as escrituras vão dizer. Pastor, eu queria saber se isso aqui é do mundo ou se não é. Só perguntar quantas pessoas estão fazendo, mas você vai perceber. E o motivo por trás na maioria dos motivos, são egoístas, de autopromoção. E aí você tem que ter cuidado. Veja então que Pedro aqui está nos chamando a viver aqui uma vida de crescimento. E é isso que é a vida cristã, irmãos. Não tem um monte de defeitos e de erros, mas eu peço a Deus uma mente não cauterizada, e Paulo fala sobre isso, para reconhecer os meus defeitos e erros e pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu jamais me acostume ou me dobre com essa paixão, ou me renda a essa paixão, mas que eu seja transformado, Senhor. Pastor, mas até que dia eu vou ter que lutar contra isso? Até o dia que o Senhor nos recolher, até o dia que nós partimos deste mundo. E os verdadeiros crentes são esses. Eles continuam correndo, sabe que tem um monte de coisa ainda para se desvencilhar, desembaraçar, mas eles não querem estar lá na lama. Eles querem estar com Cristo, seguindo a Cristo. Quando a gente acha que não tem nada mais, que a gente já sabe tudo e que não tem nada, nós não estamos obedecendo o que Pedro está dizendo aqui: sede santo. O orgulho já dominou seu coração e você acha que você não precisa mais de crescimento. Quando nós deixamos de correr, de desenvolver a nossa mente, também pecamos. Nós devemos viver constantemente aqui em nossa luta, em nossa peregrinação, buscando ser santo. E ser santo é ser separado, deixando todo o embaraço dessa vida, correndo para a frente, olhando para Cristo, imitando a Cristo. Eu tenho lutas tremendas, e em todas as áreas, como você também tem.
Mas graças a Deus, tanto a você quanto a mim, Deus nos dá forças para não ser mais os mesmos. Você precisa disso. Ser santo é se separar dessas coisas. E é por isso que você precisa voltar para as Escrituras. Veja que Pedro relembra então aqui essa ordenança que foi apresentada lá em Levítico: sede santo, porque eu sou santo. Era escrita então em uma plaquinha de ouro que era colocada na testa do sacerdote, também era colocada nas mãos, tanto a mente quanto as mãos, quanto os pés deveriam ser santo, separado, consagrado a Deus. Se Deus é santo, você e eu precisamos ser santo, é o que diz o verso 15. Mas observem que a santidade para Pedro não é algo apenas da mente, é algo na prática. E é isso que o cristianismo dos nossos dias está incorrendo. Porque ele é muito santo na igreja, no domingo, mas na segunda-feira ele é qualquer coisa. Sede santos. Santidade é algo para se viver, para se fazer, para se refletir, testemunhar. Não é algo para você colocar em outdoor: eu sou santo. Mas para você buscar. Um crente que vive para Deus e busca a Deus, vive em santidade, separando-se daquilo que ele era. O crente que busca se aproximar cada vez mais de Deus, vive para a glória de Deus. Isso é ser santo. E o crente que faz isso, vive o que Paulo falou em 1 Coríntios 10:31: tudo que fizer, comendo, bebendo, façam para a glória de Deus. E Pedro e Paulo estão dizendo a mesma coisa: é santidade, tanto na coisa mais simples e comum que todo mundo faz, que é comer, como beber. Faça de maneira que Deus seja glorificado, de maneira que as pessoas glorifiquem a Deus. Eles estavam dizendo justamente isso: viva de tal maneira que Deus seja visto em você e que o nome de Deus seja glorificado. Isso também é santidade. Santidade não é se trancar no quarto e ficar lá orando e lendo a Bíblia apenas, ou fazendo jejuns e declarando: irmãos, eu estou em jejuns. Ela começa com o que nós vemos no verso 14: deixe de se amoldar às paixões mundanas, transforme a sua mente. Transforme a sua mente. É simples assim. Certo escritor afirmou que se algo não pode ser feito para a glória de Deus, então não está de acordo com a vontade de Deus. É bem simples. Os locais que você frequenta, seu modo de falar, sua maneira como se comporta com os familiares e amigos, tudo isso reflete, demonstra se você tem ou não tem o caráter santo de Jesus. Então também gosta das piadas. Então ela também gosta de falar da vida dos outros. Então ele também gosta de assistir isso e aquilo outro. É no dia a dia, nas coisas simples, que nós mostramos o que temos em nosso coração. Irmãos e irmãs, se as nossas práticas têm sido coisas condenadas por Deus, lembre-se que Ele é misericordioso e gracioso e Ele está pronto a perdoar. E isto também é não se amoldar às paixões deste mundo. Eu acho que o pior estado de alguém na jornada cristã é quando sua mente se torna cauterizada.
ou quando ele é contaminado por outro vírus, não o vírus do coronavírus, mas o vírus do normal. Mas isso é normal. E tudo que no mundo é normal se torna normal para ele. João nos lembra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós precisamos então buscar o perdão de Deus. Mas eu quero lembrar a vocês que Pedro está mostrando para a igreja que a igreja ainda em sofrimento e perseguição precisa parecer-se com Jesus, espelhar a imagem de Jesus. E primeiramente Pedro elenca aqui que nós precisamos ter uma mente cingida. Depois ele diz aqui que nós precisamos ter um viver santo, não nos amoldando às paixões desse mundo. E terceiro, Pedro mostra que nós precisamos temer a Deus. E esta é a motivação correta. Verso 17 ele diz assim: ora, se invocam como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro então aqui faz com que os seus ouvintes se lembrem disso, que a motivação, o combustível que deve mantê-los ali firmes em sua peregrinação também deve ser essa verdade, o temor ao Senhor, o temor a Deus. Se uma pessoa que você gosta muito entrasse em sua casa e dissesse assim: fulano, se você não me obedecer, eu vou matar sua família, você iria obedecê-lo? Mas se esta mesma pessoa, ao entrar na sua casa, desse um tiro na sua esposa e dissesse: fulano, se você não me obedecer, eu vou matar o restante da sua família, você iria obedecer? Qual a diferença entre a primeira e a segunda situação? Creio que a diferença seja que você acredita que a pessoa prometeu que iria fazer algo e ela realmente o fez. Ela o fez. Nós somos desafiados aqui então, irmãos, a temer a Deus, não só em nossas mentes, mas com a nossa vida. Pedro está aqui dizendo que Deus irá julgar, e mais à frente Pedro diz aqui em sua carta que o julgamento, o juízo de Deus irá começar por sua igreja. Claro que ele vai dizer que até o inocente tem que ser julgado para receber o veredito de inocente. Mas ele diz claramente aqui, e ele traz esse alerta: o julgamento de Deus começa por sua igreja. E é por isso que Pedro aqui elenca o último princípio para nos parecermos e espelharmos a Cristo. Nós precisamos temer a Deus. Se você não quer aqui ter sua mente cingida é uma coisa, se você não quer aqui viver a santidade é uma coisa, mas você precisa lembrar algo: você tem que temer a Deus. E temendo a Deus, você vai buscar então ter uma renovação e transformação diária na sua mente. Temendo a Deus, você irá buscar viver aqui, não se amoldando mais este mundo. Como diz Salomão, se o temor é o princípio da sabedoria, o temor também é o princípio para aquele que reflete a imagem de Jesus. Pedro está dizendo que Deus irá nos julgar, que Ele é o juiz que irá avaliar nossas ações. Assim nós não podemos viver aqui um cristianismo superficial. Deus é misericórdia, gracioso, mas Ele também irá julgar. E Ele não tolera o pecado, Ele não toma o culpado por inocente. Por isso nós precisamos viver de uma maneira santa, digna. A salvação é para aquele que crê em Cristo. Mas aquele que crê em Cristo teme a Deus, teme o Senhor. Paulo nos lembra isso também. Para que nós vamos continuar pecando aqui? Para que a graça de Deus se multiplique mais? Não, de maneira alguma, meus irmãos. E Paulo nos desafia: mas agora
sejam transformados. Nós precisamos ser revestidos cada vez mais de Jesus, e é por isso que nós precisamos das Escrituras, irmãos, porque quando mais nós lemos a Escritura, mais nós enxergamos um quadro com a imagem de Jesus, mais nós enxergamos quem nós devemos ser e quem nós devemos abandonar. É por isso que nós precisamos buscar a palavra de Deus, e buscando a palavra de Deus nós iremos nos tornar santos, estaremos obedecendo o que Pedro está dizendo, que sede santo. E é por isso que Pedro termina com esta sentença do temor a Deus, porque sem santidade, como diz o escritor aos Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. Ser como Cristo é o nosso alvo, porque Cristo é a nossa esperança. O crente precisa refletir no seu dia a dia, no lavar a louça, no cuidar de uma casa, no cuidar de uma empresa, precisa refletir no caráter de Deus. E isso só vai acontecer quando a sua mente for revestida, transformada pelo poder do Santo Espírito de Deus. Isso só vai acontecer quando você não se amoldar a este mundo, às paixões deste mundo. Jesus só será visto em você quando você temer a Deus. Você só irá se tornar um crente de vida santa e pura quando temer o Senhor. Nesses dias de lutas e de dificuldades que nós estamos enfrentando, que a igreja cristã enfrentou ao longo dos séculos, nós precisamos nos perguntar se nós somos daqui, deste mundo, ou se nós somos do céu, se nós somos sacerdote real, nação eleita, povo escolhido, propriedade peculiar de Deus. Nós somos chamados, irmãos, diante deste texto, a obedecer a Jesus, a viver por Ele. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, rogamos a Ti que nos ajude aqui em nossa peregrinação. Senhor, corte os laços com tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Rompa, ó Deus, aqui aquilo que está nos prendendo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver em novidade de vida. Rogamos ao Senhor que Jesus Cristo, nosso Senhor, possa ser visto em nós. Que o caráter de Cristo seja visto em nossas ações, em nossas palavras, em nosso procedimento. Abençoe-nos, ó Deus. Nos faça homens e mulheres que tenham a mente cingida e transformada, que vivam viver santo, não moldado aqui pelo mundo. E também, Senhor, que possamos temer a Ti. Nos ajude, Senhor, em nossa peregrinação aqui a viver em santidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Oração silenciosa, estamos despedidos.